Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre grandezas. Afinal de contas, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser contado e medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço e temperatura. Então, coloquei um relógio para a gente lembrar, né, das horas, minutos e segundos que se utiliza muito, né, nas grandezas. A velocidade também, que pode ser de um carro, de uma motocicleta, de um avião. Então, coloquei a plaquinha aí de 50 quilômetros. O comprimento também a gente não pode esquecer, que pode trabalhar com centímetros, metro, milímetro. E os preços, né? No caso nosso, o real, que sempre cai também uma questão ou outra sobre essa grandeza. Na grandeza, nós temos uma classificação. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, nós vamos ver aqui na nossa aula a diferença dessas duas grandezas. Primeiramente, vou falar sobre a grandeza diretamente proporcional. O que é essa grandeza diretamente proporcional? A variação de uma grandeza provoca a variação da outra numa mesma razão. Por exemplo, se uma grandeza dobra, a outra grandeza dobra. E pode triplicar e a outra triplicar também. Uma grandeza e a outra triplica. Então, isso que é diretamente proporcional. Ela vai crescer sempre numa mesma razão. Ao fazer os exercícios, a gente sempre observa nos exemplos e exercícios que se uma grandeza aumenta, a outra automaticamente também vai aumentar. Então, vamos sempre colocar como exemplo para a gente. Aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Eu sempre trago essa facilidade para a gente poder entender e compreender o que é diretamente proporcional. Eu trouxe um exemplo para vocês e nesse exemplo é sobre diretamente proporcional, grandezas diretamente proporcional. Em um banco, constatou-se que um operador de caixa leva em média 5 minutos para atender a 3 clientes. Mantendo-se as mesmas condições, qual é o tempo que esse funcionário vai levar para atender 36 clientes? Veja bem, quais são as grandezas que a gente está trabalhando neste exemplo? 5 minutos. Então, estou trabalhando com uma grandeza de tempo. E vou atender 3 clientes. Então, a quantidade de clientes. Quantidade de clientes. E aí, a pergunta é: qual é o tempo que esse funcionário vai atender, né, vai levar para atender 36 clientes? Em vez de a gente fazer com 36 clientes a princípio, eu vou trazer aqui para vocês para a gente fazer com 6 clientes. Com 6 clientes. Quanto tempo esse funcionário vai levar para atender esses 6 clientes? Tem aqui 3 para 5 minutos. E eu vou ter 6 clientes para X. Então, aqui são os clientes e aqui é o tempo em minutos. Ok? E vamos fazer aqui uma multiplicação em cruz. Uma próxima aula eu vou trazer o que é essa multiplicação. É chamado de regra de 3 simples, neste caso. Então, para uma próxima aula fica esse conteúdo a ser estudado. Então, multiplicando em cruz aqui, eu tenho 3 vezes x, vai ficar 3 vezes x, é igual a 6 vezes 5. Caímos aqui numa equação de primeiro grau. Temos aqui 3x é igual a 6 vezes 5 é igual a 30. O 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 30 dividido por 3.
Então, x é igual a 10. Então, para 6 clientes, ele vai atender em 10 minutos. E como foi pedido no exemplo, para 36 clientes, quantos minutos ele vai levar? Então, temos aqui 3 para 5 e 36 para y. Vou trocar aqui a minha variável. Eu tenho aqui clientes e tempo. Então, eu tenho aqui 3y, que é a minha multiplicação em cruz, é igual a 5 vezes 36. 3y é igual a 180. 5 vezes 36 é igual a 180. O 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. 180 dividido por 3, eu tenho y igual a 60. Então, eu tenho aqui que para 36 clientes, esse funcionário leva-se 60 minutos. Então, aqui nós estamos trabalhando com minutos. Não podemos esquecer que tempo em minutos, né? Então, já trouxe uma tabela pronta aqui para vocês, para a gente perceber o porquê que ela é diretamente proporcional. Aqui eu tenho a quantidade de clientes. Então, o começo que no início, ele atendeu 3 clientes para 5 minutos. Depois, 6 clientes para 10 minutos. 9 clientes para 15 minutos. 12 clientes para 20 minutos. E 36 clientes para 60 minutos. Então, vejam, está aumentando uma variável clientes e a outra variável tempo em minutos também está aumentando. Então, ela é diretamente proporcional, ok? A outra grandeza que nós vamos ver é a grandeza inversamente proporcional. Então, o que é a grandeza inversamente proporcional? É quando as operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra grandeza por 2. Duas grandezas são as grandezas inversas, que são a velocidade e o tempo. Se aumentamos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuímos a velocidade, o tempo ele aumenta. Vamos ver um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Lembrei, mas antes vamos pensar assim. Eu falei para vocês que diretamente proporcional, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Aqui é o inverso. Se uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos sempre pensar nessas duas palavrinhas, aumenta e diminui, ok? Vamos ao nosso exemplo. Numa gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias em 10 horas. Imagine que 3 delas apresentaram algum defeito e pararam de funcionar. Então, quais são as nossas grandezas? As máquinas, né? Quantidade de máquinas e o nosso tempo, quantidade de horas para imprimir as cópias. Mas ele trouxe aqui que diminuiu 3 delas. Então, ele tinha 8 máquinas e como 3 apresentaram defeito, terão 5 máquinas. Temos aqui a quantidade de máquinas e tempo em horas. Então, tem 8 máquinas para 10 horas e 5 máquinas para X horas. 5 porque 3 máquinas estragaram. Então, ficou 8 menos 3 igual a 5. Como são grandezas inversamente proporcionais, a gente precisa inverter uma das grandezas. Neste caso, eu vou inverter a grandeza tempo.
Então, como que vai ficar a nossa razão? 8 para 5 na quantidade de máquinas e fazendo a inversão aqui, vai ficar x para 10. Multiplicando em cruz, para a gente descobrir a quantidade de tempo para 5 máquinas, temos 5 vezes x é igual a 10 vezes 8. 5x é igual a 10 vezes 8, 80. O 5 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 80 dividido por 5. Então, x é igual a 16. Então, para 5 máquinas, temos 16 horas. Ou seja, diminuiu a minha quantidade de máquinas e aumentou a minha quantidade de tempo. Então, este é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato aqui comigo nos comentários ou pelo meu e-mail evelynmathematica@gmail.com. Venho fazer um convite para vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber nossos conteúdos e muito mais. Obrigada e até a próxima!